Olá, tudo bem? O meu nome é Jorge e espero que esteja tudo bem com vocês, pois comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Só o Senhor Deus sabe como eu sempre quis gravar este vídeo. E por isso agradeço muito a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, por ter surgido essa oportunidade. Todas as vezes que eu fizer esse sinal aqui com as mãos, indicando aspas, que é para dizer que é uma palavra, é um texto extraído do livro que eu estou citando. Vamos a ele? Orígenes de Alexandria. Ele nasceu no ano 185 e morreu em 254 DC. Vou revelar para vocês que o maior mestre, desde os apóstolos, em estudos bíblicos, também foi o mais injustiçado em toda a história do cristianismo, sendo confundido com mais um universalista burro e desprovido de razão. Eusébio, o bispo de Cesareia, o maior historiador cristão dos 4 primeiros séculos, nos revela que Orígenes era versado nas escrituras sagradas, mesmo quando criança, conforme está na página 202 da sua História Eclesiástica, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ao longo desse livro, Eusébio cita Orígenes 67 vezes e comenta 21 de suas principais obras. Ele admirava tanto Orígenes que a sua formação teológica herdou-a de Orígenes, na página 12. Na página 94 do livro Os Padres da Igreja, dos séculos I ao IV, de Jacques Liébard, diz que pode-se dizer que todos os grandes teólogos do século IV devem alguma coisa a Orígenes, e que os santos Ambrósio de Milão, Gregório de Nissa, Jerônimo se inspiraram e muito na exegese bíblica de Orígenes, e que Erasmo de Roterdã, no século XVI, se inspirou nele também, pois Erasmo rendia-lhe uma homenagem nada banal, declarando que aprendia mais sobre a filosofia cristã em uma página de Orígenes do que em 10 de Santo Agostinho, na página 104. Na página 205 do livro Patrologia, de Berthold Altaner, diz que, em fecundidade literária, Orígenes ultrapassou a todos os padres da antiguidade cristã. E, na página 207, diz que a tradução da Vulgata Latina, feita por São Jerônimo, deve e muito à famosa Hexapla de Orígenes. E prossegue na página 214, dizendo que Orígenes chegou a ser, para os séculos seguintes, o mestre mais influente da vida ascética e, como tal, o pioneiro do monaquismo. Bart de Ehrman, professor do Novo Testamento grego e do cristianismo primitivo há mais de 30 anos na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, disse, na página 231 do seu livro Evangelhos Perdidos, que o melhor exemplo vem do mais erudito, prolífico e famoso teólogo dos 3 primeiros séculos cristãos, Orígenes de Alexandria. Orígenes era um verdadeiro gênio. E, na página seguinte, diz que a teologia de Orígenes era biblicamente enraizada do início ao fim. Na página 53 do seu livro Igreja Católica, o renomado teólogo Hans Kung diz que Orígenes de Alexandria, o primeiro verdadeiro gênio entre os padres gregos da Igreja, o inventor da teologia como ciência. Na página 93 do livro A Origem da Bíblia, o seu autor,
Philip Comfort diz: o eminente nome cristão do século III é Orígenes, primoroso erudito e exegeta, fez estudos críticos do texto do Novo Testamento. Na página 414 do seu livro O Autêntico Evangelho de Jesus, Gesa Vermes diz que Orígenes é o maior especialista bíblico da Igreja grega na Antiguidade. Existem 2 livros testemunhando que São Jerônimo declarou Orígenes o maior mestre desde os apóstolos. História do Cristianismo, de Paul Johnson, na página 136. E também, Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo, na página 158. O polêmico teólogo Leonardo Boff, na página 85 do seu livro Vida para Além da Morte, diz: E Orígenes, quiçá o maior pensador cristão de todos os tempos. O pastor Wilson Paroski, na página 73 do seu excelente livro Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, diz que somente Orígenes citou o Novo Testamento mais de 32.000 vezes. Ou seja, mais que todos os autores do segundo e terceiro séculos combinados. E que ele foi o mais completo conhecedor da Bíblia entre todos os escritores da Igreja primitiva, na página 79. Na página 19 do livro São Jerônimo, Apologia contra os livros de Rufino, diz que 200 anos após o nascimento de Orígenes, durante os quais este era considerado à luz do Evangelho depois dos apóstolos. Karl Barth, o mais importante teólogo do século XX e possivelmente a mais importante figura na história da teologia desde João Calvino. Foi um grande seguidor das ideias de Orígenes, conforme está nas páginas 7 a 9 do seu livro Carta aos Romanos, publicado pela editora Novo Século. Mas muitos teólogos católicos repudiarão tantos elogios a Orígenes, alegando que ele foi condenado como herege pela Igreja em 553 DC. Mas não seja por isso, veja. O cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes cita Orígenes 22 vezes no seu livro A Técnica do Livro segundo São Jerônimo. E, na página 83, diz que a base mais garantida para o texto da Sagrada Escritura lhe é, evidentemente, dada pelos trabalhos de Orígenes. E que São Jerônimo usou somente o método herdado de Orígenes. Página 116. E que São Jerônimo até admite que o texto hexaplário está de acordo com o hebreu. Isto significa dar-lhe um lugar privilegiado, na página 187. Outro cardeal que elogia bastante Orígenes é Jean Daniello, na página 216 do seu livro Nova História da Igreja, volume 1, onde diz que, ao longo dos séculos, Orígenes conferiu extraordinário brilho ao pensamento cristão. Dom Estevão Bittencourt, o maior teólogo católico do Brasil, elogia várias vezes Orígenes no seu curso de patrologia. Páginas 57, 70, 88, 101, 105 a 106, 119, 124, 127 e etc. Na página 63, ele diz: já quando vivo, Orígenes foi considerado o mais insigne teólogo da Igreja grega. E na página 64 diz que a fecundidade literária de Orígenes ultrapassa a de todos os padres da antiguidade cristã. Até o próprio Bento XVI, o Papa teólogo, elogia Orígenes várias vezes
no seu livro Jesus de Nazaré, onde na página 141 diz: um dos maiores mestres da língua grega, o teólogo Orígenes. E mais adiante, na página 214, diz: a tradução alexandrina, fundada por Orígenes, no qual, porém, se incluem os grandes padres Santo Jerônimo e Santo Agostinho. Em Os Padres da Igreja, apresentados por Bento XVI, capítulo 5, diz que o bispo Ambrósio de Milão, que aprendera a ler as escrituras das obras de Orígenes, e introduzi-la depois no Ocidente, para a entregar a Agostinho e a tradição monástica sucessiva. Daria para escrever um livro volumoso, meus amigos, contendo tantos outros elogios de grandes teólogos à genialidade bíblica e teológica de Orígenes. Mas vocês devem estar se perguntando: se Orígenes foi tão excelente teólogo, por que será que ele foi tão injustiçado? Por quê? É que a principal doutrina defendida por Orígenes é a apocatástasis, que significa a restauração de toda a humanidade, sem exceção, através de Jesus Cristo. Aleluia! Essa doutrina pode até soar absurda nos dias de hoje, mas é exatamente isso o que pensavam os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, mais conhecidos como os padres da Igreja. Mas se era isso que eles ensinavam, como é que isso mudou assim tão radicalmente? A resposta é que, quase 3 séculos após a morte de Orígenes, seus discípulos, os origenistas, foram para Constantinopla combaterem uma heresia cristológica chamada de monofisismo, e até estavam sendo bem-sucedidos. Entretanto, isso despertou a fúria do clero oriental, que era monofisita, assim como também a imperatriz Teodora. E todos juntos exigiram providência do imperador Justiniano, que reuniu seus conselheiros até eles formarem 10 anátemas contra todos os escritos de Orígenes. Tudo isso é confirmado na página 47 do curso de História da Igreja, de Dom Estevão, onde diz: por essa época, os origenistas, pelo fato de combater uma famosa heresia cristológica dita monofisismo, gozavam de grande prestígio, mesmo em Constantinopla. Também podemos confirmar tudo isso na página 71 do curso de Novíssimos, Escatologia, de Dom Estevão, onde diz: verdade é que nos séculos 3 a 6 existiu na Igreja uma corrente dita origenista, discípulos de Orígenes de Alexandria, que defendia a temporalidade do inferno e a restauração, apocatástasis, de todas as criaturas no estado de bonança inicial. Tal corrente, sustentada principalmente por monges de pouca cultura, foi condenada pelo Sínodo Regional de Constantinopla em 543, sínodo que o Papa Vigílio aprovou. Eis o cânon mais significativo de tal assembleia. Se alguém sustentar que o suplício dos demônios e dos homens ímpios é temporal e terá fim após certa duração, ou que haverá a restauração e a reintegração dos demônios e dos homens ímpios, seja anátema. Observe que esses 10 anátemas igualam os seres humanos aos demônios. Vejam só que absurdo. Para que fiquem eternamente no inferno. E amaldiçoa quem não crer nisto. Esses 10 anátemas foram aprovados no Sínodo de 543 e transformados em dogmas de fé 10 anos depois, em 553, no Concílio de Constantinopla II, e assim permanecendo imutável, inalterável até os dias de hoje.
Vou destacar que Dom Estevão cometeu um erro ao afirmar o sínodo que o Papa Vigílio aprovou, dando a entender que foi aprovado pelo Papa com satisfação. Mas não foi, não. Será que Dom Estevão não estudou os fatos históricos ocorridos nesse sínodo e nesse concílio de Constantinopla II? Pois são incontáveis os livros de história da Igreja narrando que o Papa Vigílio foi extremamente manipulado, sequestrado, vejam só, e torturado, até ele assinar tudo o que o imperador queria, que depois descartou-o. Isso está em Santos e Pecadores, História dos Papas, páginas 42 a 44. Nova História da Igreja, volume 1, páginas 370 a 442. História dos Concílios Ecumênicos, páginas 126 a 134. O Livro de Ouro dos Papas, páginas 69 a 70, etc. e etc. Vocês conseguiram perceber que, para defender a heresia do monofisismo, inventaram um dogma de fé de que os seres humanos ficarão eternamente no inferno? Um dogma de fé ridículo e que nunca existiu, nunca foi ensinado antes do ano 543. Mas muitos teólogos, para validarem esse concílio de 553, lançam mão das principais argumentações dos inimigos de Orígenes, dizendo que, pelo que parece, até o diabo participará da restauração final. De acordo com Rufino, seu defensor posterior, Orígenes protestou indignado ao ser repreendido nesse ponto, dizendo que não havia defendido tal teoria. Nas páginas 360 a 361 do livro Patrística, de J.N.D. Kelly, edições Vida Nova. Quem tem um mínimo de neurônios dentro da cabeça irá perceber que se Orígenes defendesse tão estúpida e absurda doutrina, jamais teria uma multidão de tão importantes teólogos apaixonados pela sua doutrina. É preciso deixar claro que Orígenes defendeu a restauração de toda a humanidade, mas jamais defenderia a restauração absurda do diabo e seus anjos. Conseguiram compreender? No prefácio do livro Tratado sobre os Princípios, da editora Paulus, no meio da página 33 diz que Orígenes foi reabilitado amplamente pelos estudos de von Balthasar, Henri de Lubac, Jean Daniello e H. Crozel, que, aliás, sublinharam a ortodoxia da sua fé. Não acredito, meus amigos, que a teologia de Orígenes foi reabilitada amplamente, conforme disseram, pois as pessoas continuam acreditando que os seres humanos ficarão no inferno eternamente. Eternamente. Sei que muitos ficaram chocados com o que está sendo revelado aqui neste estudo, mas não poderia ser de outra forma, pois essa é a doutrinação que recebemos por tantos séculos. Sei que este vídeo está se tornando longo demais, mas as pessoas precisam atinar para a relevância do que está sendo revelado aqui. Por isso, antes de terminar, eu vou fazer a última revelação. Revelação não é declarar prodígios e mentiras mirabolantes para impressionar os ouvintes. Revelação é expor a verdade que nos liberta, conforme Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, nos revela em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O maior discípulo de Orígenes de Alexandria foi São Gregório de Nissa, que viveu um século depois de Orígenes, explicando a apocatástase ainda mais do que o seu mestre. E para que ninguém pense que ele falava de um suposto purgatório inventado, ele diz: só assim, depois da morte,
não teremos necessidade de uma segunda morte que nos purifique dos restos do laço, coleste, carnal. No livro Gregório de Nissa, da coleção patrística, editora Paulus, na página 227. E quem conhece a Bíblia Sagrada sabe o que significa a segunda morte. Mas será que São Gregório de Nissa foi sumariamente condenado por isso? Será que os seus escritos foram condenados para sempre, junto com os escritos de Orígenes e queimados na fogueira por isso? Muito pelo contrário, meus amigos. Ele foi um teólogo tão importante, mas tão importante, que mesmo 4 séculos depois da sua morte, era tão apreciado, mesmo tempos depois de sua morte, que no 7º Concílio Geral da Igreja, realizado em Nicéia, no ano 787, recebeu o título de Pai dos Pais da Igreja. Conforme está nos livros Crítica Textual do Novo Testamento, no meio da página 70, e Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, no meio da página 77. Se São Gregório de Nissa fosse um herege universalista, se não tivesse compreendido a palavra de Deus, jamais teria recebido tão extraordinária homenagem da Igreja. 400 anos após a sua morte, e nem mesmo seria santo. Compreenderam isso? Tenho 2 vídeos no YouTube intitulados São Gregório de Nissa, parte 1 e 2, onde exponho e explico as obras desse grande teólogo e santo, São Gregório de Nissa. Já encerrando este vídeo, peço que vocês me respondam honestamente. Será que tantos e tão importantes teólogos ao longo da história se enganaram tanto assim? Que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, nos cubra com a sua misericórdia. Amém.